ele vai sentir que você é a pessoa que vai poder ajudar ele. E aí ele vai fazer exatamente o que você colocar no receituário para ele. Oiê! Oi para você aí do outro lado, seja super bem-vindo, super bem-vinda aqui ao nosso canal Iridologia e Bem-Estar. É um privilégio para mim ter você aí do outro lado, obrigada por você estar aqui. E a gente vai ter hoje mais uma aula. Hoje o tema da nossa aula é como encantar o paciente. Então anota aí, como encantar o paciente. Mas é claro que a gente está numa plataforma aqui que ela entende algumas coisas, então eu vou te explicar, tá? Antes de eu te entregar essa aula, eu quero muito que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito. É a oportunidade de você ter acesso a todas as aulas que eu postar aqui, você vai ser notificado e aí você não precisa se preocupar porque o próprio YouTube vai te avisar. A segunda coisa é que o YouTube entende que quando o conteúdo é bom, você se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa um comentário. Você pode deixar no comentário uma dúvida, você pode deixar no comentário um elogio, ou você pode deixar o que você entendeu aí da aula que eu te passei, o que você achou. Porque aí quando você faz isso, o YouTube ele entende assim, esse conteúdo é importante. Aí ele se encarrega de entregar para mais pessoas, tá? Então a gente faz essa troca. Você se inscreve, deixa o like e comenta, e eu te entrego o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa aula é o que eu acabei de te falar, é como encantar o paciente. E aí, hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto. É importante que você entenda de uma vez por todas que encantar o paciente envolve muitas coisas. E uma das questões principais que envolve é você fazer com que o paciente ele deseje. O paciente ele precisa sentir isso, tá? Ele precisa desejar ser atendido por você. Então, isso é o que significa encantar o paciente. Como que o paciente consegue, ou como que o paciente vai desejar ser atendido por você? É disso que a gente vai falar hoje. E toda vez que a gente atende uma pessoa, é importante eu te dizer que você aí do outro lado, se você já é terapeuta, você tem uma técnica. Se você é iridologista, você também tem essa ferramenta para você poder utilizar. Mas se você não é iridologista, você deve ter uma técnica. E essa técnica, ela é acompanhada de um protocolo, é acompanhada de um passo a passo. Só que o ponto é o seguinte, tá? O que na maioria das vezes acontece. Toda vez que um terapeuta, ele vai atender uma pessoa, ele precisa saber uma técnica capaz de tratar o paciente na raiz. Talvez, você já deve ter ouvido eu falar isso várias vezes. E talvez a sua técnica aí do outro lado, ela trate o paciente. Mas possa ser, tá? Que ela não trate o paciente na raiz do problema dele. E aí, quando não trata na raiz do problema dele, esse é um ponto de alerta, tá? Então, entenda aí, ó, que encantar o paciente, atender o paciente ter o desejo de ser atendido por você, tem que envolver uma técnica capaz de encontrar a raiz, tá? Outra coisa bem importante, que a maioria dos terapeutas erram nisso, e talvez você já tenha até passado por isso, que é a questão de ter uma técnica, ele tem a técnica, mas ele não consegue aliar, ele não consegue juntar aquela técnica no momento certo para aquele paciente. Ele sempre faz tudo para todo mundo. Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos aí do outro lado que você é reflexoterapeuta. Aí você aprendeu lá no seu curso, na sua formação, que o protocolo de tirar a cólica menstrual é aquele passo a passo. Aí você faz aquele passo a passo para todas as mulheres, para tirar a cólica de todas as mulheres. Vai ter algumas que não vão conseguir tirar aquela... Você não vai conseguir tirar aquela cólica com aquele protocolo. Por quê? Porque todas as pessoas são diferentes. Então, como que eu uso algo engessado para todo mundo? Entende isso?
E aí você acaba errando, porque você não sabe o momento certo de usar. Será que eu tenho que fazer tudo para todo mundo? Será que com todo paciente eu tenho que usar sempre a reflexologia? Será que com todo paciente eu vou usar acupuntura? Será que com todo paciente só a acupuntura vai resolver o problema? Só a reflexo vai resolver o problema? Às vezes não. Por quê? Porque você precisa descobrir a raiz. Isso é que a maioria dos terapeutas erram, tá? E você quer saber o pior? Sabe o que eu sei disso? Porque eu mesma já fiz isso. Eu mesma já errei várias vezes. Eu mesma, quando eu comecei, eu tinha técnica. Quando eu comecei nas terapias integrativas, eu já tinha conhecimento de reflexologia. Eu já sabia os protocolos da reflexo e eu atendia todo mundo da mesma maneira. Eu atendia todo mundo do mesmo jeito. Eu queria resolver todos os problemas, mas é claro que com alguns pacientes eu não consegui. Com muitos eu consegui, mas com alguns que estavam precisando de mim, eu não consegui usar a técnica que eu tinha exatamente para aquele paciente. E isso me deixava insuficiente, sabe? Eu me senti capaz. Eu achava assim, ai, eu não sei fazer isso, porque olha, o meu professor faz. Eu não consigo fazer isso. Ele resolve o problema, eu não estou conseguindo. Quando você não sabe usar a técnica que você tem no momento certo para aquele paciente, você se sente exatamente como eu, insegura, incapaz, insuficiente, você acha que sempre precisa de mais. E agora me fala, como que você, se sentindo assim, você vai conseguir encantar o seu paciente? Você vai conseguir fazer com que o seu paciente sinta desejo por você? Então, às vezes, isso não acontece. Exatamente porque você tem uma técnica boa, mas você não está sabendo usar ela da maneira certa para poder encontrar a raiz do problema do paciente. O segredinho é esse, sabe? E então, assim, eu quero muito que você pense, como que eu tô me sentindo capaz, insuficiente, eu tô me sentindo assim que eu não sei o bastante, me falta conhecimento, como que eu vou gerar o desejo no paciente? Isso normalmente não vai funcionar, mas esse vídeo eu vou te ajudar. Agora, uma coisa importante de você entender é o seguinte, tá? Talvez você esteja, tá, Pri, eu entendi que tem um momento certo de eu ajudar, isso eu entendi. Aí agora, talvez, a tua dúvida seja assim, tá, Pri, mas como é que eu encanto, então, o paciente? Então, preste atenção nisso, tá? Encantar o paciente é conseguir resolver o problema dele. Esse é o ponto. Encantar o paciente é você conseguir resolver o problema do qual ele veio. Tá? Já a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Encantar o paciente é descobrir, presta atenção nisso, tá? É descobrir e falar para ele o que ele tem e por que ele tem aquilo e por que aquilo está acontecendo. Se a sua técnica não é capaz de fazer isso, você não está encantando o seu paciente. Não consegue encantar o paciente. Vamos falar um pouco sobre esses temas? Mas anota aí um terceiro ponto de encantar o paciente, que aí eu vou explicar cada um, tá? O terceiro ponto de encantar o paciente é fazer ele perceber, olha só, você precisa fazer o seu paciente entender que existe uma saída, mesmo quando ele já falou para você que ele tentou de tudo. É isso mesmo que você ouviu. Então, a gente precisa entregar isso para o paciente. Agora, eu vou te explicar esses 3 pontos, tá? O primeiro ponto que eu te disse, que encantar, é conseguir resolver o problema do seu paciente. Como que você consegue resolver o problema do seu paciente sem uma boa anamnese? Fala para mim. O segredo de você resolver o problema do paciente na primeira sessão é uma boa anamnese, é uma boa avaliação. Não tem como fugir disso. Se você aí do outro lado, preste atenção, se você aí do outro lado não sabe, não tem acesso, ou se você ainda depende de muitas perguntas na sua anamnese, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada do qual você precisa aprender, do qual você precisa se aprofundar para que você mude isso. Não é normal, vou ser muito sincera aqui, tá? Não é normal
naquele momento, exatamente naquele momento do primeiro atendimento do seu paciente, onde ele traz o problema para você, não é normal você ter umas 4 fichas de perguntas. Não é normal. Você precisa ser objetivo. Você precisa encontrar um jeito de avaliar o seu paciente sem ele precisar falar. Porque olha só, olha o que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, tá? Você tá ali conversando com o seu paciente, ele não dorme bem. Ele não dorme. Aí você pergunta assim, você acha que você dorme bem? Ah, eu durmo super bem. Ah, eu durmo ótimo. Mas ele dorme 4 horas por noite. E talvez isso para ele não seja saudável. Porque tem gente que dormir 4 horas é saudável. E como que você vai avaliar isso? Aí você vai precisar perguntar quantas horas dorme? Você vai precisar perguntar que horas que ele acorda? Então, peraí. Para você poder encantar o seu paciente e você conseguir ter o resultado e resolver o problema dele, na primeira sessão, você precisa ter uma boa avaliação. E eu não vejo uma avaliação mais completa, eu não vejo uma avaliação mais profunda do que a iridologia. Vou dar um exemplo. Olha isso. Olha esse mapa. Aqui é só um exemplo, tá? Então, olha o mapa, né? Que você acabou de ver aí. Tem vários pontos nos olhos aonde você vê o órgão, você aprende o horário que o órgão funciona, você aprende como recuperar aquele órgão, você aprende que se aquele órgão estiver doente, o seu paciente vai acordar para fazer xixi, para urinar, no meio da noite. Você não precisa ficar perguntando. Então, assim, encantar o paciente é sim resolver o problema dele no primeiro atendimento. É você conseguir resolver o problema dele. E a maneira de você conseguir resolver o problema dele é, sim, tendo uma boa avaliação. Eu não vejo outra maneira de ter uma boa avaliação a não ser uma foto de olho. Uma foto de olho ela é poderosa para poder mostrar exatamente o que está acontecendo com o paciente. Olha só. Ó, eu coloquei essa foto. Uma foto de olho. Uma foto de olho é capaz de te mostrar exatamente o que está acontecendo com o seu paciente e o melhor. Você consegue resolver o problema dele de acordo com o que ele precisa. Vamos voltar ao que eu falei para você no começo. Eu expliquei para você que alguns terapeutas, o que eles fazem de errado? Eles querem usar a técnica deles para todo mundo, sem uma boa avaliação. A técnica é ótima, ela é um excelente tratamento. A reflexologia, a acupuntura, a quiropraxia, seja qual for a sua técnica, ela é excelente. Mas se não tiver uma boa avaliação, você não vai conseguir usar a técnica no momento certo. E aí você não consegue resolver o problema dele. Pelo contrário, você piora. Então, o paciente ele veio tratar de uma dor de cabeça. Você precisa resolver a dor de cabeça dele. Esse é o seu objetivo na primeira sessão. Agora, se a sua avaliação ela não é capaz de descobrir o motivo, você vai ficar tentando. Aí faz uma sessão uma semana. Ah, isso não deu. Na segunda semana, ah, isso também não deu. Na terceira, ah, isso não deu. Aí na quarta. Aí você diz para o paciente que o problema é crônico. Às vezes não é crônico. Às vezes você que não sabe resolver. Porque a sua técnica, ela é boa para tratamento, mas ela não é uma boa avaliação. Então, lembra disso que eu estou te falando. A melhor maneira de você encantar o seu paciente, de fazer o seu paciente sentir desejo de ser atendido por você, é você conseguir resolver o problema dele na primeira sessão. A melhor maneira de fazer isso é tendo uma boa avaliação. Eu não vejo hoje outra ferramenta, outra anamnese, outra avaliação mais completa do que a foto do olho. Para você poder ter noção, a foto do olho tem 900 mil terminações nervosas. Ah, eu vou avaliar tudo isso. Não, você vai avaliar o que importa. Quando você aprende a fazer a leitura dos pontos nos olhos, você vê o que realmente importa. Você vê o motivo da dor de cabeça, o porquê que essa pessoa está sentindo o que está sentindo. E o que ela precisa. Ela precisa de estímulos no sistema nervoso através da reflexologia. Ela precisa de pontos para poder tirar aquela frequência energética, como na acupuntura. Ela precisa de aurícula, ela precisa de um ajuste de coluna.
você vai ver exatamente o que o seu paciente precisa para resolver o problema dele, tá? Esse foi o primeiro ponto. Vamos para o segundo? Eu disse para você que encantar o paciente é descobrir e falar para ele o que ele tem, por que aquela doença está acontecendo com ele e por que ele desenvolveu. Você precisa trazer o porquê para o paciente. E eu preciso explicar isso de maneira muito profunda, tá? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: na medicina convencional, nada se é explicado. Tudo é entregue, faz isso, pronto, acabou, não explico por quê. Você precisa ser diferente disso, senão você não encanta o seu paciente. O seu paciente não vai sentir desejo de passar com você. A melhor maneira do paciente sentir desejo de passar com você é sim você explicando o porquê ele tem a bendita dor de cabeça. Da onde vem essa dor de cabeça? Vou dar um exemplo aqui que já aconteceu diversos aqui comigo, tá? Por exemplo, eu tirei a foto do olho de uma paciente com dor de cabeça há 20 anos, tá? 20 anos com dor de cabeça, enxaqueca crônica, toma remédio, vai para o hospital, fica internada, sai. E aí eu tirei uma foto do olho dela. Na hora que eu tirei uma foto do olho dela, eu vi uma vértebra da coluna deslocada. Uma vértebra da coluna que precisava de um ajuste. Então, e essa vértebra que estava desajustada, essa vértebra estava causando essa dor 20 anos nesse paciente. Agora imagina, olha o quanto de profissionais excelentes que essa pessoa passou. Ele chegou até a dizer para mim, né? Falou para mim que tinha passado em um especialista e que o especialista era um excelente, era um médico renomado em enxaqueca, um neurologista muito bom. Enfim, ele passou em profissionais excelentes. Só que qual foi o erro desses profissionais? Encontrar a raiz. Eu não posso achar, e você também não pode achar, que só porque o paciente ele está com dor de cabeça, que o problema está na cabeça. Eu não posso achar que quando o paciente está com uma pele toda estourada, ele está com uma pele machucada, ele está com alergia, ele tem alguma coisa na pele, que aquilo vem só da pele. Você precisa ter noção de que tem uma raiz. E você precisa explicar isso para ele. Quando eu expliquei para esse paciente com 20 anos, né, que estava com dor de cabeça, eu expliquei que era coluna, ele riu. Ele falou assim, tá bom. Eu falei, tudo bem, mas vamos fazer um combinado em você? Você vai fazer o que é proposto? Ele, claro que eu vou fazer. Ele fez. Ele fez e mandou uma mensagem na semana seguinte. Ele falou, eu preciso te agradecer, porque em 20 anos ninguém descobriu a minha dor de cabeça e ninguém nem me explicou. Eu só fazia o que eu tinha que fazer e não resolvia. Mas quando você me explicou que a dor de cabeça vem por conta da minha coluna, eu já até marquei que eu sempre vou cuidar dessa parte. Então, olha isso. Então, você precisa ter a avaliação, ela vai gerar isso, tá? Encantar o paciente, já que é falar e explicar o porquê, você precisa ter uma avaliação capaz de mostrar o porquê. Eu não consegui com as técnicas que eu tive, né? Por exemplo, eu estudei a quiropraxia, eu estudei a auriculoterapia, acupuntura e reflexologia. Eu não consegui descobrir a raiz do problema na primeira sessão com essas técnicas. Essas técnicas me ajudaram e me ajudam até hoje. Só que o ponto é, o que eu conseguia descobrir demorava o tempo, demorava 1, 2, 3, 4, já chegou até demorar 10 sessões para eu poder descobrir isso. O que a foto de olho, ela não demora. Então, a foto de olho eu consigo com mais precisão saber disso. E eu consigo explicar no primeiro atendimento para o meu paciente o porquê que ele está sentindo o que ele está sentindo. Vou dar outro exemplo. Eu tive uma paciente que estava com taquicardia e ela achava que era o coração, taquicardia. Falei, tá bom, tiramos uma foto de olho. Aí eu disse para ela, eu falei, não é coração. Você não tem nada no coração, nada. Mas é uma ansiedade que a gente precisa tratar. E essa ansiedade também está gerando uma síndrome do pânico, então a gente precisa cuidar disso. Ela ficou assim, assustada. Ela falou, puxa, mas eu levo uma vida tão tranquila, tão normal, eu não imaginei que eu estava com um problema emocional.
Aí eu falei, mas eu não disse que é emocional. Eu disse que você tem uma ansiedade, eu disse que você tem uma síndrome do pânico. Mas eu não disse que é emocional. Nem toda ansiedade, nem toda síndrome do pânico é emocional. Tem ansiedade que é falta de suplementação. Tem síndrome do pânico que também é falta de vitaminas, minerais e nutrientes. Aí eu expliquei isso para ela. Então eu consegui também trazer o porquê do porquê. Ó, você tem isso, esse taquicardia é o porquê, ansiedade, o porquê, síndrome do pânico. Mas por que tem a síndrome do pânico? Por que tem a ansiedade? Eu também pude explicar isso para ela. Então, você precisa ter isso em mente, que a melhor maneira de você encantar o seu paciente é fazendo exatamente isso que eu acabei de te dizer. É você explicando para ele o porquê que ele tem o que ele tem, por que ele desenvolveu aquilo. Quer ver um outro exemplo? Por que uma pessoa desenvolveu diabetes? A maioria acha que é genético. E se eu te falar que não é? Que 70% dos casos de diabetes não é genético. Não é. A pessoa nem... Ela tinha na família, mas não é por causa disso que ela desenvolveu. Então, olha a importância de você encontrar uma técnica capaz de explicar para o paciente o porquê, tá? O terceiro ponto que eu disse para você, que é a maneira de você encantar o seu paciente, é você fazer ele perceber que existe uma saída, mesmo que ele já tenha tentado de tudo. Então, vamos citar de novo o caso da dor de cabeça. Puxa, olha, 20 anos indo atrás de profissionais para resolver a dor de cabeça. Esse profissional tentou muitas coisas, mas ele não tentou de tudo. Ele tentou muitas coisas, mas ele nunca tratou a coluna. Nunca! Ele nunca fez um ajuste vertebral. Então, ele tentou de tudo? Não, ele não tentou, mas ele não sabe disso. Então, quando você faz o seu paciente perceber que existe uma saída para o problema dele, ele vai se sentir seguro com você. Ele vai sentir que você é a pessoa que vai poder ajudar ele. E aí ele vai fazer exatamente o que você colocar no receituário para ele. Então, encantar o paciente envolve muito disso. Envolve realmente mostrar para aquele paciente que, assim, ó, tem esperança. Ele pode sair daquela condição. E a melhor maneira que tem é uma foto de olho. A foto do olho você consegue mostrar onde está o problema. Imagina você dizer para o seu paciente, ó, tá vendo? Quer ver um exemplo? Olha isso aqui, ó. Olha a foto desse olho. Se eu falar que toda essa parte vermelha aí é coração. Se eu falar que é isso, que toda essa parte vermelha é coração, e aí? E essa pessoa não tem problema de coração. Olha só. Então, eu estou direcionando essa pessoa para um porquê. Ó, tá vendo essa região? Então, tem como você mostrar, melhora, piora. E aí tem como você mostrar que quando você der o que aquela parte daquele olho, a parte do corpo precisa, a pessoa melhora. Seja se é uma reflexologia, uma acupuntura, uma quiropraxia, ou se é um mineral, ou se é uma vitamina. O paciente precisa saber que o que ele tem saída, tem jeito. E você é a única pessoa que está na frente dele que pode dizer isso para ele. E aí você consegue encantar o seu paciente. Assim você consegue deixar o seu paciente mais seguro, você consegue deixar o seu paciente bem mais tranquilo, você consegue deixar o paciente seguro de que você vai conseguir. Você conseguiu ver o problema, explicar o porquê, e você conseguiu mostrar para ele que existe uma forma de resolver isso, tá? Eu quero que você entenda isso, que se você não fizer isso, você não encanta o seu paciente. Você vai ter problemas com relação a isso, tá? Eu sei que aí do outro lado, agora deve estar assim, né? E agora? O que eu faço? Eu vou citar um exemplo para você de como que isso aconteceu comigo, tá? Olha só. Tá vendo aí a foto desse olho? Esse é o caso da Fernanda, tá? A Fernanda, ela foi diagnosticada com leucemia. Olha a foto dela do antes e olha a foto do depois. Ela foi diagnosticada com leucemia
E a gente sabe que leucemia é um câncer de medula, é um câncer grave, e que muitos médicos nem têm esperança com relação à leucemia. Muitos médicos até deixam o paciente e morrer aos poucos. Ai, Pri, com o caso da Fernanda, foi diferente? Não, não foi. A médica deu o diagnóstico para ela, não, essa médica não foi empática, essa médica simplesmente deu o diagnóstico. Imagina você receber um diagnóstico de um problema que você nem fazia ideia do que era. E sabe o que a Fernanda foi pesquisar? A Fernanda foi pesquisar pele. A Fernanda começou a ter algumas marcações de pele e que ela não sabia o que era. E ela foi na dermato, ela achava que era um problema de pele, mas não era um problema de pele, era leucemia. Então imagina esse diagnóstico, imagina como o paciente se sentiu. Aí depois dela receber esse diagnóstico, ela foi me procurar. Ela me procurou exatamente aí, nessa foto aí. Essa foto, é a primeira que tá assim antes, é a foto de 2021, tá? Ela foi me procurar exatamente nessa data aí, nesse ano que eu te falei, com esse diagnóstico. E olha a foto do um hoje, né? Tá aí a fotinha do olho dela hoje. Isso mostrando que, mesmo com diagnóstico grave, é possível sim esse paciente encontrar um meio de sobreviver e ter uma esperança. Mas o que eu fiz com a Fernanda, tá? Eu tirei a foto do olho dela, eu expliquei o porquê ela tava do jeito que ela tava. Eu expliquei para ela que tinha uma saída, tinha um tratamento ideal para ela. E o tratamento ideal para ela, em alguns momentos, envolveu outras técnicas. Envolveu a quiropraxia, envolveu a reflexologia, envolveu outras técnicas. Em algum momento envolveu. Só que não só foi isso. Foi um conjunto de coisas. Agora, Pri, como que eu sei o que meu paciente precisa? É a foto do olho. A foto do olho conta a história do que o seu paciente precisa. E a melhor maneira é você usar isso a seu favor. Se você não conseguir usar uma foto de olho ao seu favor, você vai ter muita dificuldade de ajudar o seu paciente. Agora imagina, ter leucemia, você como terapeuta, tratar um caso de leucemia pode parecer muito grave. Mas olha como uma foto de olho tornou isso mais leve de ser tratado. E deu pra gente poder ver a melhora. Você viu ali o antes e o depois. Então é super possível, tá? Você encantar o seu paciente até o ponto dele ficar bem, que é o caso da Fernanda. A Fernanda hoje tá bem, hoje a Fernanda é terapeuta também. Hoje a Fernanda ela pode proporcionar exatamente o que um dia alguém proporcionou para ela, tá bom? É importante que você entenda isso. Mas agora, diante de tudo que eu te falei, eu vou te ensinar como que você pode gerar isso na primeira sessão com o seu paciente, tá? Anota aí, tá? Eu acho que essas informações são importantes. Primeira coisa de tudo, lembra que eu falei, a anamnese, ela é a base de tudo, tá? E a anamnese, ela vai envolver dados. Só que olha só, o que a maioria dos terapeutas fazem, tá? É uma ficha de dados. Eles colocam lá os dados do paciente, fez cirurgia, não fez, tem dor nisso, não tem dor naquilo. Ah, você dorme bem, não dorme, você se alimenta bem, não se alimenta. É o que a maioria faz. É uma anamnese completa, mas não é suficiente. A anamnese, ela precisa ser completa. A medicina convencional depende de exames de sangue. O terapeuta não pode depender dos exames de sangue. Porque os exames de sangue, eles procuram doenças. E o terapeuta, ele precisa ser preventivo. Ele não pode estar procurando doença no paciente. Ele tem que estar procurando a raiz do que alimenta todas as doenças. E a melhor maneira é uma anamnese completa. Uma anamnese onde você possa tirar uma foto do paciente. Imagina você conseguir tirar uma foto do paciente e conseguir avaliar tudo? É uma foto de olho que proporciona isso. A foto de olho, ela é um raio-x do que está acontecendo com o seu paciente exatamente naquele dia, naquela hora, como ele está. Então, ali você consegue ver os órgãos que estão doentes, os órgãos que causam e alimentam a doença, os órgãos que roubam a energia desse paciente e o porquê que tudo aquilo acontece. Então, eu aqui do outro lado uso a anamnese baseada numa foto de olho.
eu uso exatamente uma foto de olho. Ela é toda a minha anamnese. Eu não preciso ficar perguntando se o paciente toma água ou não. Eu já estou vendo ali se aquela água que ele está tomando absorve ou não, se ele está bem com aquilo ou não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tenha uma anamnese assertiva, capaz de resolver o problema do seu paciente, capaz de mostrar de maneira clara e assertiva o real problema do seu paciente e quais órgãos influenciam e equilibram ele. A segunda coisa que vai ajudar você a encantar o seu paciente é que quando você preencher essa anamnese, você precisa descobrir o que é mais importante. Entende? Não é simplesmente só preencher. Você precisa descobrir o que é mais importante. E ali na anamnese, com essas informações, isso vai te dar segurança de quais órgãos causam o que causam. E aí você vai poder explicar isso para o paciente e dar o tratamento adequado para o paciente. Certo? Então, o segundo ponto é que a sua anamnese, ela precisa mostrar qual é a parte mais importante a ser tratada e como deve ser tratada. Como pode envolver quiropraxia, como eu disse para você no caso do paciente com dor de cabeça. No caso da leucemia, a gente pode entender qual é o órgão que causou a leucemia e fortalecer aquilo que rouba a energia dela para poder dar saúde e bem-estar para ela. Então, a anamnese, a primeira consulta, a primeira sessão, o primeiro atendimento é o que tem que te trazer isso. Então, o segundo ponto é isso, é que ao preencher essa anamnese, ao você fazer essa avaliação, precisa ser capaz de mostrar qual é o tratamento mais adequado para o que seu paciente precisa, para que ele possa ter resultado. E aí, a gente entra no terceiro ponto e bem importante. Você precisa ter um passo a passo fundamental para isso. O passo a passo para você poder adquirir segurança no seu atendimento, você ter certeza do que você está falando e você encantar o paciente, ele envolve a sua segurança. Ele envolve. Não tem como você gerar um resultado para o paciente se sentindo inseguro. Ele sente isso. E aí você não consegue resolver o problema dele. Então, o terceiro ponto é que a tua avaliação, ela precisa ser segura para você. Ela precisa também te dar capacidade, te dar segurança, te deixar firme no que é aquilo que você está falando, para que você tenha certeza do que você esteja falando, para que você possa encantar o paciente. Senão, se você não tem certeza, imagine ele. Ele já não tem certeza mesmo. Agora, imagine ele sabendo que você não tem certeza. Ele não vai confiar no seu tratamento. E não dá para encantar ele, não dá para permanecer com ele, assim não dá, entende? Então, você sempre precisa se lembrar de que a melhor maneira de você encantar o seu paciente começa numa boa avaliação. Se você não tem isso, se você não tem uma boa anamnese, capaz de mostrar exatamente aonde está o problema, como eu mostrei ali para você, no caso da Fernanda, no caso desse paciente com dor de cabeça, e você nem conseguir explicar o porquê dele, você não vai conseguir encantar nunca o seu paciente. Então, lembra desses 3 pontos, tá? Precisa ter uma boa anamnese, uma boa avaliação. Você precisa saber que essa anamnese precisa explicar o porquê está acontecendo e qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é emocional e também nem tudo é físico. Nem toda ansiedade é emocional e nem toda ansiedade se trata com ansiolítico, se trata com físico ou com emocional. Nem toda ansiedade se trata com terapia. Nem toda ansiedade se trata com remédio, mas o olho mostra o porquê. Então, uma boa anamnese, esse é o segredo, tá? E claro que o terceiro ponto que eu disse para você é que você precisa ter segurança num passo a passo. Você tendo isso, você consegue realizar um bom trabalho e o seu paciente consegue permanecer com você. Assim você vai conseguir gerar resultado para ele, ele vai te indicar, e ele te indicando, de repente você está atendendo toda a família dele e gerando um bom resultado. E sabe qual é o melhor? Você vai conseguir gerar um resultado e isso vai mostrar para você o quanto que você é reconhecido pelo seu trabalho, o quanto que vale a pena você trabalhar com isso, o quanto que não te cansa, que vai ser leve e você vai conseguir ter tudo que você precisa, até viver. Se você não vive de terapia, até viver de terapia, você realizar os seus sonhos como terapeuta, baseado exatamente nesse encantar o seu paciente. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, eu espero que eu tenha contribuído aí com essa aula que eu te dei.
E se você gostou, eu vou pedir para você deixar aqui o porquê que você gostou, o que você aprendeu com isso, deixa o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, e se você do outro lado quer que eu fale de algum assunto específico, eu posso falar. Deixa aqui o assunto que eu vou ler com muito carinho e aí eu posso te ajudar, tá bom? Lembra do nosso combinado? A plataforma entende que se esse assunto é importante, você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like e você também vai deixar o seu comentário, tá? Então essa é a nossa troca. Eu te entrego o conteúdo e você me deixa a sua opinião, você me deixa o seu like e me deixa aí, você se inscreve no canal. Se você já é inscrito, pode deixar o seu like e seu comentário. Eu vou ler com muito carinho, eu vou te responder e eu vou considerar o que você está me trazendo aqui para as nossas próximas contribuições aqui, as nossas próximas aulas, tá? Obrigado pela sua atenção, se cuide aí do outro lado, cuide de você para você poder cuidar dos outros, mas aprenda, tenha o conhecimento certo para que você possa gerar resultado e encantar o seu paciente conforme eu disse hoje, tá bom? Ó, um beijo, um abraço, se cuida e até a próxima.